E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Braz e você está no canal Fácil Teologia. E hoje em nosso canal nós temos a honra de receber o pastor Vilmar Rodrigues Nascimento. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, área 28 em Vicente Fialho, e está aqui hoje para nos responder algumas perguntas acerca do tema A Importância da Doutrina. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Vamos começar, pastor. Está pronto? Estamos prontos. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é doutrina? Doutrina, Eduardo, no sentido original do Antigo Testamento, significa o que é recebido e Deus a revela. Então é algo revelado por Deus, que está contido bem como no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Nós temos duas passagens, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, que podem dar fundamento e deixar mais claro esse contexto. Porque no Antigo Testamento é o que é recebido, portanto Deus revela. No Novo Testamento parte apenas aquilo que é ensinado e aquilo que se passa a ensinar. Então, duas passagens bíblicas. A primeira que eu reservei está contida em Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 2, que diz assim: que o meu ensinamento, em outras versões, doutrina, goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva, que viceja como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Já no Novo Testamento, está em Mateus 15:9, que diz assim: em vão me adoram, ensinando preceitos que são de homens. Quando a gente adora fundamentado no Deus que se revela. Então se adora o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como você o conhece? Você o conhece porque Ele se dará a conhecer. E Ele se dará a conhecer basicamente em termos de doutrina nas Sagradas Escrituras. Então quando você ignora a importância da doutrina no contexto principalmente bíblico, você pode substituir, ou pode misturar, ou pode simplesmente negociar com doutrinas humanas. E aí, praticamente, a adoração passa a ficar comprometida. Então, pastor, eu queria lhe perguntar qual a importância da doutrina para a igreja. A importância da doutrina para a igreja ela é fundamental porque o próprio texto se revelou como o pão vivo que desceu do céu. O próprio evangelista João, em seu evangelho, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele encarnou. Então, a própria doutrina é o próprio Cristo encarnado, ou seja, ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que palavra boa! Então, doutrina é fundamental porque é alimento para a igreja. Outra importância fundamental da doutrina é porque a doutrina regula a prática da igreja. Como é que você vai ouvir, entender, descer para o coração e não se tornar em praticidade? Por isso que muitas pessoas e falsos mestres conseguem enganar e ter muitos seguidores. Porque é muito simples. Eles têm a cabeça cheia de ensinos, doutrinas, usam a Bíblia, citam versículos, ensinam com uma autoridade vocálica tremenda, mas quando você vai perceber na vida, não há prática. Então eles são homens que estão ligados à performance, mas não à vida. Então não se pode dicotomizar doutrina, alimento sólido, de entendimento racional, que desce para o coração para não se tornar em praticidade. Outra coisa fundamental da doutrina na igreja está ligada à questão do sentir. Por exemplo, hoje eu lamento alguns aspectos trágicos que têm permeado o evangelicalismo brasileiro. Hoje se dá mais atenção, irmão Eduardo, ao sentir do que necessariamente o racionar. Mas estas coisas estão ligadas, estão juntas, mas são distintas. Mas eu entendo e creio que a razão, ela está em primeiro lugar. Então você absorve o conteúdo pela mente racional. Por isso que diz a palavra, o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, que nós devemos apresentar o nosso culto
racional a Deus e não nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela verdade, ou seja, recebida, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, os sentimentos têm o seu valor, a palavra e a doutrina não elimina, porque é um pensamento muito negativo dentro da igreja. Qual? Muitas pessoas acham que doutrina simplesmente é algo que não traz alegria, é algo muito sólido, algo muito engessado, e aí muitas pessoas perdem o interesse pela escola bíblica, perdem o interesse pelo culto de ensino, quando na verdade você se amar a doutrina, você vai ter seus sentimentos verdadeiramente regidos pela palavra, e aí é só a escritura totalmente. Então são duas coisas que andam juntas, né? E separadas pode causar problema, né? Pode causar problema. Mas andando junto elas estão tranquilas. Desde que a razão tenha primazia. Os sentimentos, eles são julgados. Para você perceber e saber se um sentimento é verdadeiro ou não é o teu achismo, o teu individualismo que vai dar o parecer final. Porque você pode muito bem dizer, esta é a minha verdade. Então isso é uma marca característica da pós-modernidade, da modernidade, que é o relativismo, onde a pessoa tem a sua própria verdade e se fundamenta seu estilo de vida naquilo que ele entende que é o certo. O restante, para muitos, assim, se exploda. Então, na verdade, a Bíblia é absoluta em tudo que fala e em tudo que está revelada. Então, toda a palavra de Deus, do primeiro versículo ao último versículo, do primeiro livro ao último livro, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Pastor, por que muitas igrejas elas não prezam pela doutrina? Eu poderia citar 3 características. A primeira, superficialidade. Nós vivemos uma geração em que há muita superficialidade. E quando há muita superficialidade, não há desejo de esforço para cavar. Porque está tudo de maneira superficial, isso aí usando uma questão ilustrativa. Então a pessoa entra e quer logo receber. E doutrina, você tem que mastigar, você tem que sair, do leite até um alimento mais sólido. Tem que cavar mais fundo. Então, tem que cavar mais fundo. Então, se nós estamos neste sentimento imediatista, hedonista, que é a busca pelo prazer e a satisfação ligeira, a doutrina sendo implementada nesse contexto, muitas pessoas vão mesmo chiar. As pessoas vão simplesmente ficar aversas, não vão gostar. Então é um esbarreiramento grande, é uma barreira terrível para que você implemente doutrina na igreja para regular a prática que geralmente está associada a movimentos superficiais. Um outro aspecto é o pragmatismo. Nossa igreja, nesse cenário moderno, ela busca muito resultados, e resultados não podem demorar. Então, como nós vivemos uma superficialidade, onde não há um discernimento através de conhecimento profundo, então o resultado tem que ser imediato. Como o resultado tem que ser imediato, como é que eu posso obter? Então, às vezes, se usa meios para se chegar ao objetivo. Então, o interesse não é o meio que vai ser usado, mas o objetivo como o ponto final e focal. O que importa é o resultado. Então, o que importa é o resultado. Então, por exemplo, hoje, no meu entendimento, dentro da minha prática, que eu tenho observado no cenário brasileiro e também na área que Deus me concedeu para pastorear, na igreja que eu faço parte, pela graça de Deus, louvo e glorifico o Senhor, eu tenho percebido que muito na área evangelística há mais um apanhado de gente que supostamente aceitou a Jesus, mas no fundo e na verdade não houve conversões genuínas. Então às vezes se faz um movimento para chegar a um objetivo, que é vidas salvas. Isso é bom? Eduardo. Mas os meios para se chegar, eu não vejo outro senão doutrina bíblica consistente, não negociando céu, não negociando inferno, não negociando pecado, responsabilizando o homem da sua condenação, pregando verdadeiramente a depravação total e de que o homem cada vez mais que vive está se aprofundando no abismo de pecado. Então esta é a realidade do homem caído, completamente desvirtuado, inimigo de Deus. Então, se você for analisar a questão pragmatista, nesta área evangelística,
tem sido usado. Outros meios também que eu lamento é a questão do entretenimento. Então, se é superficial, se busca resultados, e se de repente nós conseguimos encher uma igreja que custa, um custo de superficialidade, usando todo e qualquer meio para chegar a um objetivo. Então, o hedonismo e a diversão e a busca pela satisfação própria, ela vai entrar na igreja também. Então isso aí é lamentável. Você percebe hoje que praticamente muitas gerações existem show, existem entretenimento, há uma substituição do púlpito, muitas vezes por questões teatrais, há uma substituição do púlpito por questões ligadas a um que é muito conhecido hoje como louvorzão. Então, por exemplo, você faz um trabalho, aluga um espaço e lota, mas são jovens que não suportam 15 minutos de doutrina sólida. Então, se hoje a geração, em linhas gerais, lógico que é a exceção, está assim, o que diríamos daqui a 10, 20, 30 anos, se não buscarmos meios bíblicos para mudar este cenário? Porque eu hoje tenho meu parecer e uma convicção formada à luz das Sagradas Escrituras e à luz da leitura bíblica do mundo em que nós vivemos, de que o mundanismo ele já penetrou de maneira terrível dentro da igreja. E estas três áreas, a superficialidade, o pragmatismo e o entretenimento, estão sentados conosco desde o início da entrada até o finalzinho no púlpito. Eu acredito que hoje em dia a gente está sacrificando a doutrina no altar do entretenimento. Foi o próprio Charles Spurgeon que disse que chegaria o tempo, no lugar de homens pregando e ensinando a doutrina, estariam palhaços entretendo os pobres. Ou seja, alimento para a ovelha, doutrina está ficando escasso, mas entretenimento para bodes tem demais. Então, galera, o vídeo acabou ficando muito grande. Com isso, decidi dividi-lo em duas partes. Então, semana que vem nós temos a parte 2 desse vídeo. Não perca, Deus abençoe vocês e até!